RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite. São 19 horas em Cabo Verde. Sou António Lima, seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos que informam neste jornal. Parlamento cabo-verdiano prorroga por mais 90 dias o prazo concedido à CPI que investiga o processo de privatização da TACV. Movimentos cívicos de São Vicente dizem-se indignados e manifestam repúdio pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Secretário de Estado norte-americano visita o continente africano com a guerra na Ucrânia e a ausência da paz no Congo como duas grandes preocupações. Sociedade Civil angolana interpõe ação popular contra órgãos de comunicação social públicos e contra o Presidente da República de Angola. A África do Sul anuncia a primeira morte relacionada com a vacina contra a Covid-19. Muito boa noite. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken vem ao nosso continente reforçar alianças. Duas questões dominam a viagem do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken ao nosso continente: a guerra na Ucrânia e a paz que tarda no leste do Congo. Os Estados Unidos da América vão também exigir mais apoio dos aliados africanos. Na sua agenda, na segunda viagem oficial ao nosso continente, desde que tomou posse no ano passado, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken visita a partir do próximo domingo e durante 5 dias 3 países cuidadosamente selecionados em conformidade com as prioridades dos Estados Unidos da América. O chefe da diplomacia norte-americana chega à África do Sul no domingo, depois vai para a República Democrática do Congo e também ao vizinho Ruanda. Em tempos de crescente tensão geopolítica, Antony Blinken procura reforçar os laços com tradicionais aliados do seu país. Por um analista político sul-africano, citado pela Rádio Deutsche Welle, esta visita é mais um exemplo para a guerra diplomática global em curso em África entre a Rússia, os Estados Unidos e a China. As 3 grandes potências competem pela atenção do nosso continente, tanto do ponto de vista político-diplomático como em termos de exportação de matérias-primas. Imediatamente antes de Blinken estiveram no nosso continente, em visita oficial, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e também o presidente francês Emmanuel Macron. Tal como Antony Blinken, o seu objetivo foi alargar a influência no continente africano. O governante norte-americano não vai deixar de pressionar a África do Sul a assumir uma posição mais crítica, especialmente face à guerra na Ucrânia e também à subida de tom da China em relação a Taiwan. Refira-se que a embaixadora dos Estados Unidos da América na ONU começa hoje uma visita de 3 dias a outros países do nosso continente. No próximo domingo vai estar aqui em Cabo Verde para, entre outros aspectos, realçar a boa parceria existente entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América. Na manhã de hoje, o embaixador da China, acreditado em Cabo Verde, convocou a imprensa para condenar a visita da presidente do Congresso norte-americano a Taiwan, visita considerada pelo embaixador chinês de uma violação severa à soberania e à integridade territorial da China. O embaixador chinês da praia apelou ao governo cabo-verdiano a manter-se firme e a tomar uma posição justa em questões importantes relativamente à soberania e à integridade territorial da China. De Angola chega-nos a informação de que um grupo de cidadãos angolanos vai interpor um processo contra o Presidente da República e contra 4 órgãos públicos de comunicação social por falta de isenção, classificando a comunicação social pública de Angola como instrumento de propaganda política do MPLA. A ação popular visa o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, João Lourenço, a entidade reguladora da comunicação social de Angola e os conselhos de administração de 4 meios de comunicação públicos, a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola e a TV Zimbo. Numa carta dirigida ao juiz conselheiro e presidente do Tribunal Supremo de Angola, os subscritores assinalam a violação do dever de isenção, já que nem todos os intervenientes têm a mesma oportunidade de se pronunciarem sobre os factos mediante contraditório e abordam a necessidade de produção imparcial da informação, o que não tem acontecido na perspectiva dos queixosos, sobretudo no caso dos órgãos públicos de comunicação social em Angola, que têm demonstrado, na sua perspectiva, de forma inequívoca e assustadora, a violação de todos os princípios consagrados na Constituição da República de Angola. Entre os subscritores estão nomes como o ativista e músico luso-angolano Luati Beirão, o escritor José Eduardo Agualusa e José Luís Mendonça, para além do médico Luís Bernardino, o jornalista Carlos Rosado de Carvalho, os reverendos Júlio Candeeiro e Ntoni,
Nzinga, o padre Jacinto Pio Wakassanga, a socióloga Cesaltina Abreu e também o autor Orlando Sérgio. Os subscritores angolanos lamentam a degradação acelerada dos poderes basilares da República e da democracia e falam mesmo de censura aos meios de comunicação públicos, realçando que a atuação destes se destaca pela negativa por conceder maior tempo de antena a uma das partes e por segregar e excluir a oposição democrática. Uma postura clara de parcialidade que se insere numa linha editorial antidemocrática e discriminatória. Lê-se na carta que os subscritores queixosos angolanos avançam nesta carta também com alguns exemplos concretos. Refira-se que no próximo dia 24, Angola terá eleições gerais. Aqui em Cabo Verde, movimentos cívicos de São Vicente manifestam indignação e repúdio pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira com base num processo que consideram ser irregular. Para resolver o problema, o Socols do 2017 e o Movimento por o Desenvolvimento de São Vicente pedem a intervenção do Tribunal Constitucional, como nos conta Amilo Rodrigues. Os movimentos cívicos chamaram a imprensa para protestar esse repúdio. Disse Salvador Mascarenhas que o Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente e a Socols consideram que Amadeu Oliveira está sequestrado, explicando que este foi preso violando conscientemente a Constituição. Porque todo o processo que decorre nos tribunais e a suspensão do mandato na Assembleia Nacional viola os procedimentos judiciais, a Constituição, o Estatuto dos Deputados, a ética e o juramento profissional. Tudo isso porque há gente que se sente incomodada, prejudicada e ameaçada com as denúncias do deputado. O deputado foi preso em funções, sem despacho de pronúncia e sem autorização da Assembleia Nacional e permaneceu na cadeia nessa situação durante mais de um ano. Depois de todo esse tempo, o Poder Judicial, na pessoa do Procurador-Geral da República, pediu à Assembleia para legalizar todos esses abusos de poder e irregularidades cometidos contra o deputado, contra a Constituição, contra a Justiça, e a Assembleia aceitou. A prisão de Amadeu Oliveira não pode, segundo os movimentos cívicos de São Vicente, ser tomada de ânimo leve, pois abre um precedente capaz de destruir os fundamentos do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde. Que moral tem para dirigir o país os deputados que violam a Constituição? Que moral tem para fazer justiça um juiz que legaliza a prisão de um deputado em violação dos procedimentos judiciais e constitucionais? O processo do Amadeu Oliveira não foi submetido ao sorteio natural. O juiz sorripiou o processo à margem dos procedimentos instituídos. Que poderes tem o Poder Judicial de pôr a Assembleia a funcionar durante mais de um ano com menos de um deputado? Com tantos absurdos e incongruências, como duvidar da ilegalidade da prisão do deputado Amadeu Oliveira? Se o deputado Amadeu Oliveira fosse um deputado do MPD ou do PSCV, o teto da Assembleia Nacional desabava, porque nem o MPD nem o PSCV iam aceitar ter menos um deputado sequestrado pelo Poder Judicial. Ressalvam ainda que o que aconteceu ao deputado Amadeu Oliveira é uma afronta à Assembleia Nacional, ao CID e ao povo de Cabo Verde e que, ao permitir a prisão de Amadeu Oliveira, desprestigiaram a função do deputado da nação. Por tudo isso, pedem uma intervenção do Tribunal Constitucional e do próprio Presidente da República em nome do equilíbrio de poderes. O Tribunal Constitucional e o próprio Presidente da República. E continuamos a acreditar que ainda é possível que haja instituições em Cabo Verde que possam repor a normalidade. Fala-se muito na separação de poderes, mas não se fala no equilíbrio de poder. Se o Sr. Presidente da República, logo no início, tivesse chamado a atenção pela grave irregularidade que o Poder Judicial estava a cometer, naturalmente as coisas não chegavam nesse assunto. Mas chamar a atenção não é intrometer-se, porque o Presidente tem competência para falar. Esta intervenção deve ser urgente, sentenciam os representantes do Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente e do Socols 2017, sob pena do Poder Judicial exibir a sua força através do caso Amadeu Oliveira. Movimentos cívicos de São Vicente a manifestarem indignação e repúdio pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. A Assembleia Nacional prorrogou por mais 90 dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o processo de privatização da TACV para a realização dos seus trabalhos. O anúncio consta da resolução que entrou hoje em vigor e o prazo, segundo o Expresso das Ilhas, conta a partir do dia 7 de setembro. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o processo de privatização da TACV é presidida pelo deputado Walter Évora, os deputados do MPD Emanuel Barbosa, Luís Carlos Silva, Euclides Silva, Aniceto Barbosa, Isa Monteiro e Celso Ribeiro, todos do MPD, e fazem parte também da referida comissão os deputados Carlos Lima, Demes Almeida, Adel
Elcia Almeida, do PICV, e o deputado da UCID, António Monteiro. O ministro da Saúde da Gâmbia encontra-se de visita ao nosso país e no encontro que manteve na tarde de hoje com o seu homólogo cabo-verdiano disse que, na sua deslocação ao nosso país, tem como um dos principais propósitos conhecer a estratégia de Cabo Verde no combate à pandemia da Covid-19 e da eliminação do paludismo. Durante o encontro com o ministro Lindo Rosário, o ministro da Saúde da Gâmbia, Ahmadou Lamin Samaté, adiantou que a sua delegação quer também conhecer a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde e compreender o funcionamento do sistema de segurança social no nosso país. And also the control of COVID-19. Cabo Verde tem sido mesmo notável e demonstra que tem uma forte liderança. A Gâmbia precisa aprender as lições de Cabo Verde, sobretudo no que diz respeito às estratégias implementadas, no que diz respeito ao controlo da pandemia, as estratégias de eliminação do paludismo. Nós estamos ainda a enfrentar um grande desafio no que diz respeito à vacinação contra o Covid. O Covid tem baixado drasticamente na Gâmbia, temos passado algumas semanas sem nenhum caso, mas não podemos esperar quando houver outro pico para começarmos a fazer a vacinação. Vamos aproveitar esta visita para analisar as vossas estratégias. Como já disse, vocês fizeram muito bem. Conseguiram erradicar também o paludismo e isto é de facto uma coisa muito boa. O paludismo tem matado muita gente na nossa sub-região e nós ainda estamos na pré-eliminação, mas queremos alcançar o patamar que Cabo Verde alcançou e eliminar completamente o paludismo no nosso país. Gambia, we are at the pre-elimination stage, but we also want to become like Cape Verde, to eradicate malaria completely. Por sua vez, o ministro da Saúde de Cabo Verde, Lindo Rosário, enalteceu as políticas implementadas para que atualmente o país se encontre no processo de eliminação do paludismo, com avanços reconhecidos internacionalmente, sustentando que já lá vão 4 anos sem registro de casos autóctones. O governo cabo-verdiano manifestou todo o interesse do país de partilhar a sua experiência com as autoridades sanitárias da Gâmbia para o bem da saúde da nossa sub-região. Pela própria situação de Cabo Verde, a situação geográfica, no cruzamento de 3 continentes, é um país que de alto risco para a introdução de doenças, sobretudo da transmissão vectorial. Já tivemos epidemias de Zika, epidemia de dengue, paludismo, e podemos dizer com alguma satisfação que pelo menos há 4 anos que estamos sem nenhum caso de transmissão autóctone dessas doenças. Como sabe, estamos num processo, neste momento, de eliminação, de obtenção da certificação internacional de país livre da transmissão autóctone do paludismo. Este momento vai ser, nos próximos 3 dias, será também um momento de partilha, de aprofundarmos o conhecimento mútuo e traçarmos estratégias conjuntas que possam servir aos nossos 2 países. Do programa da delegação gambiana constam ainda visitas a várias estruturas da saúde da Ilha de Santiago, como o Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte, o Centro de Saúde da Chada de Santo Antônio e outras instituições como o INPS, Infarma e também Emprofac. Até o momento, Cabo Verde ainda não confirmou nenhum caso da varíola dos macacos, mas está em alerta com um plano de contingência pronto e a trabalhar para a detecção precoce de eventuais casos desta doença infecciosa. Nesta linha, o Instituto Nacional de Saúde Pública organizou durante a tarde de hoje uma capacitação dirigida a profissionais de saúde e parceiros sobre a varíola dos macacos, noções gerais, diagnóstico laboratorial e também biossegurança. Conta-nos os pormenores a Miriam Lopes dos Santos. A varíola dos macacos foi declarada pela OMS como um evento de saúde pública de alcance internacional. Cabo Verde, à semelhança de outros países, está na fase de preparação e alerta para eventuais casos, reitera a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima. A nível da vigilância laboratorial já estão criadas todas as condições. Já temos técnicos nacionais capacitados, treinados, temos reagentes já no país, os equipamentos já
tínhamos, portanto, os equipamentos não variam muito para o diagnóstico da Covid-19, então a nível laboratorial já estamos a postos. A nível da comunicação de risco, é um processo que tem que ser gradualmente. É nesta fase que estamos neste momento, é a organização, o plano de contingência já foi elaborado. A preparação prevê a vigilância para a monkeypox nos principais pontos de entrada do país e nas comunidades. Porque se as pessoas aparecerem com febre, dores de cabeça, manchas na pele, sobretudo na cara, com crostras e vesículas, devem procurar um centro de saúde, um serviço de saúde, para que se possa fazer a colheita e o diagnóstico o mais cedo possível, porque a identificação num caso suspeito ou confirmado requer um conjunto de medidas de saúde pública para evitar a propagação. Então é importante que a população esteja informada, sobretudo os profissionais de saúde. Então, a primeira recomendação para prevenir o contágio pela varíola dos macacos é o distanciamento físico, aponta a presidente do INSP. Pronto, é uma doença, uma infecção que se transmite muito pelo contacto cutâneo, não é? Por isso é também algumas situações até através das relações sexuais, não pelo fluido, mas pelo contacto genital. Então é uma doença que tem esse forte componente de transmissão por contactos. Há também pelos fluidos, pelas secreções, e também aconselho-se também a não partilhar. Se a pessoa está infectada e dorme, por exemplo, na mesma cama onde está outra pessoa que não está infectada, há esse risco de partilha dos lençóis. Enfim, é um conjunto de medidas que nós depois nos próximos dias vamos massificar. Até o momento, reitera Maria da Luz Lima, os casos suspeitos de monkeypox analisados foram negativos. Neste momento, primeiro nos exames de laboratório estão todos negativos. Nós sabemos que estamos numa altura de férias, temos a Europa que está muito assolada, sobretudo Portugal, temos muitos nossos imigrantes também que procuram o país, portanto nós todos temos que estar realmente nessa fase de atentos e vigilantes, não é, para eventualmente que casos suspeitos sejam rapidamente diagnosticados e tratados e isolados, não é, para que não evitar a propagação. É de recordar que o surto da varíola dos macacos fora da África Ocidental e Central, onde é considerada endémica, revelado em maio, já afetou mais de 16 mil pessoas, estando presente em cerca de 74 países. Continuamos ainda com o tema saúde. Cabo Verde registrou mais 7 novos casos da Covid-19, num total de 730 amostras analisadas. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta para mais 3 novos casos aqui da praia. Um novo caso em Santa Catarina, um outro em São Vicente, também no Sal um novo caso e um em Tarrafal de São Nicolau. Tendo em conta o número de amostras analisadas, 730 no total e 7 novos casos, a taxa de positividade é de 1%. Há também o registro de 11 pessoas recuperadas e o país registra neste momento 55 casos ativos da Covid-19. E refazendo as contas, o país registra até o presente 61.671 pessoas recuperadas, 410 perderam a vida devido à Covid-19 e um total acumulado de 62.191 casos desde que o vírus chegou ao país no dia 19 de março de 2020. A África do Sul anunciou a primeira morte relacionada com a vacina contra a Covid-19. A Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da África do Sul anunciou hoje a morte de uma pessoa devido à imunização com a vacina Janssen contra a Covid-19. A nota revela que o caso foi classificado como um evento relacionado com o produto vacinal, em que a imunização com a vacina da Covid-19 Janssen foi associada à ocorrência da síndrome Guillain-Barré, conhecida pela sigla GBS, no receptor da vacina, ou seja, na pessoa. De acordo com a Autoridade Reguladora Sul-Africana, o síndrome Guillain-Barré é um evento adverso muito raro, mas grave, que está associado com a administração de várias vacinas e outros medicamentos e também pode ser desencadeado por infecções como SARS-CoV-2. A Autoridade da Saúde Sul-Africana explicou que a síndrome é uma condição rara que afeta o sistema imunológico do corpo e os sintomas podem variar de leves a graves e incluem fraqueza muscular, dor muscular, dormência e também formigamento. Em muitos casos, a síndrome melhora sem efeitos adversos graves, mas em alguns casos esta síndrome, conhecida por Guillain-Barré, pode se tornar grave e causar paralisia e outros problemas graves ou com risco de vida, como problemas respiratórios e pressão arterial ou frequência cardíaca anormais, isso de acordo com a Autoridade Reguladora de Produtos da Saúde da África do Sul.
7h mais 19 enquadrado nas comemorações do 17º aniversário do município de Tarrafal de São Nicolau, a Câmara Local realiza este final de semana a 7ª edição do Festival de Atum, um evento gastronómico que tem por objetivo a valorização do setor da pesca. Este ano o evento acontece durante 2 dias, no sábado e domingo, e regressa ao formato normal depois de, no ano passado, ter sido realizado com restrições impostas pelas autoridades sanitárias devido à pandemia da Covid-19. O lema para este ano é um município a desenvolver com o mar e nesta 7ª edição a autarquia irá homenagear o armador de pesca Francisco da Graça, falecido no ano passado. O evento está orçado em 700 contos, como nos conta o Rony Brito. Desde 2015 que o Festival de Atum tem sido realizado no Tarrafal e ao longo destes anos tem-se classificado como sendo um produto turístico do município de Tarrafal, pelo que tem atraído um grande número de pessoas de várias partes da ilha de São Nicolau, um evento que tem como objetivo incentivar e dinamizar a economia à volta da pesca e valorizar os trabalhadores locais. Conforme a autarquia local, na voz do vereador na área do Pelouro da Pesca, Adildo Soares, diz que está tudo a postos e o certame contará com a participação de 13 restaurantes. A zona não tem 13 restaurantes participantes, apenas um restaurante no município que diria Festival de Atum, ou que participa aí zona por motivo que ela está conseguindo mesmo. Já não tem todo aquele esboço a nível de montagem de barraca e de palco já está concluído. Ainda hoje que esse pessoal de estaleiro responsável para manutenção, para montagem e desmontagem de barraca já está no terreno mesmo de fazer aquela montagem. Amanhã, sexta-feira, de manhã, não tem encontro. João Marques, proprietários de restaurantes, está a participar aqui para não fazer aquele balanço final daquelas condições de participação, porque sempre no último dia, antes do festival, não está a fazer sempre aquela participação. Também haverá 2 grandes concursos, sublinha Adildo Soares. Também está bem ser feito aquele concurso da melhor prato de atum, onde todo restaurante que está participando no festival também está a concorrer para aquele lado, está a participar naquele concurso, e também não tem um concurso de captura de atum, ou seja, para qual bote que durante uma semana te apanha mais quantidade de atum a nível de quilo. Além dos pratos à base de atum, durante o evento gastronómico contará com atividades paralelas, como espetáculo musical, atividades náuticas e desportivas. Tem animação que grupos da ilha de São Nicolau, e depois também já tem aquele parte esportiva, principalmente a natação, corrida de bota a remo, atletismo na praia e jogos de uril, bisca e guritipau, que praticamente é que jogos que te caracterizam no assim, nosso pescador nesses dia a dia depois de labuta. O vereador na área do Pelouro de Pesca deixa um apelo aos tarrafalenses e à população da ilha de São Nicolau. Participa, como sempre, moda tem vindo a acontecer até agora, e que civismo sempre o que caracteriza o povo de São Nicolau, praticamente toda a atividade está a ser feita, tem vindo a correr na normalidade, então nota pelo povo que é aderência e aquele civismo como tem vindo a ser hábito na atividades. A 7ª edição do Festival de Atum acontece no próximo fim de semana e será realizado sob o lema "Um município a desenvolver com o mar". E nesta edição, a autarquia irá homenagear o armador de pesca Francisco da Graça, falecido no ano passado. A bola rolou na tarde de hoje. Travadores da Praia e Figueirense do Maio apuraram-se para a final da Taça de Cabo Verde em futebol. Os baienses derrotaram a Palmeira do Sal por 2-0. Já os encarnados de Santiago Sul venceram o Rosariense de Santo Antão Norte por 1-0. O Bem-vindo Neves com o rescaldo. O Figueirense foi a primeira equipa a garantir a presença na final da Taça de Cabo Verde. A equipa da comunidade da Figueira Horta, no Maio, derrotou o Palmeira por 2-0. Golos todos na segunda parte. Primeiro por Jani e depois por Ui, ele que tinha saído do banco. Com esta vitória, o Figueirense avança pela primeira vez para a final de uma competição na qual também participa pela primeira vez. O treinador Alírio Martins destacou a entrega dos jogadores e diz que a equipa agora vai fazer de tudo para levar o troféu para a ilha do Porto Inglês. Teve para querer e entrega dos jogadores, muito apoio na nossa comunidade, lá na Maio e também ali na praia, fora, que é a cena de Aspa. Esteve também ao de cima querer, porque não busca isso desde o primeiro dia que não qualifica para as meias finais. Não sabia de qualidade de Palmeira, uma boa equipa, por isso não fazia um estudo criterioso, já não conhecia a Palmeira bem, já não sabia que se não dava tudo e o nosso jogo está saindo na perfeição. Depois do jogo Palmeira-Figueirense, que aconteceu no estádio 25 de Julho em Pedra Badejo, logo de seguida entraram
no relevado do mesmo estádio as formações dos Travadores e do Rosariense. Um jogo sem muita qualidade, mas globalmente os Travadores foram a melhor equipa e acabaram por ter a recompensa já no 4º minuto de compensação. Jacquinic marcou o golo que deu a vitória e a qualificação para a final para os encarnados de Santiago Sul, para a alegria do treinador Janito Carvalho. O jogo Travador merece ganhar claramente. Travador foi a melhor equipa durante todo o jogo. Pena que o gol dura que entra, ponto daquele sofrimento. Tá, pronto, vamos falar. Sabor especial. Tá bom, vai para votar. Essa porra de jogadores aceita chorar ali, sim, vontade que um tempo não tinha aquele vitória ali. É um grupo espetáculo, tem um grupo reduzido, curto, mas rapaz batalhador, rapaz que trabalha de show, rapaz que acredita no processo, rapaz que acredita na equipa, no companheiro, e por isso que eles merecem tudo, é juroso. Esta vai ser uma final inédita entre Travadoras e Figueirense. A final da Taça de Cabo Verde está marcada para sábado às 15h30 no estádio 25 de Julho em Pedra Badejo. Uma última nota internacional. O ministro da Defesa do Japão revelou hoje que as águas da Zona Económica Exclusiva do país terão sido atingidas pela primeira vez por mísseis lançados pela China, de acordo com várias agências internacionais de notícias. O ministro da Defesa do Japão diz que há suspeitas de que 5 dos 9 mísseis balísticos disparados pela China terão caído na sua Zona Económica Exclusiva, afirmou aos jornalistas para falar sobre o início dos exercícios navais militares que a China começou hoje em torno de Taiwan, após a visita à ilha que a China considera como sendo parte do seu território. Este é um episódio grave que afeta a segurança do Japão, alertou o ministro da Defesa do Japão, cujo país já apresentou um protesto à China pela via diplomática. A televisão estatal chinesa já tinha anunciado hoje de manhã, que a China ia dar início a exercícios militares com fogo real nas imediações de Taiwan, acrescentando que a operação irá durar até o próximo domingo. São neste momento 19 horas mais 27 minutos. É o fim de linha neste Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Para você que está à espera de alguém que vem de Portugal a bordo da TACV, saiba então que dentro de sensivelmente 11 minutos, quando forem 19 horas mais 38 minutos, o aparelho da TAG que está ao serviço da TACV deverá aterrar aqui na cidade capital. O aparelho está muito perto de Santiago mesmo. Às 19 horas mais 38 minutos deverá aterrar no aeroporto da Praia. Agora sim, é o fim deste jornal. Obrigado pela sua escuta, continuação de boa noite e fiquem em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.